Bom, vamos lá. Hoje a aula vai ser de fundo imobiliário de novo, só que agora vai ser muito mais simplificado do que antes, beleza? Quero deixar bem claro aí para vocês que isso não é uma recomendação de investimento, vou apenas para explicar para vocês o que é fundo imobiliário ou os FIIs, beleza? Então fica no vídeo aí até o final, curta, compartilha. Quem não fica até o final do vídeo, pessoal, aí tá ficando só até o comecinho, tá perdendo tanta coisa. Eu vou explicar de uma vez por todas, no modo muito simplificado, o que é o fundo imobiliário, como que é formado, como que é feito. Tem diversas siglas também, tem fundo imobiliário, tem fundo de participação, tem fundo de ações, fundo multimercado. Eu vou estar explicando tudo isso para vocês nesse vídeo, beleza? E vamos pro vídeo aqui, certo? Vamos começar da seguinte forma. Já tem nossa colinha aqui, beleza? E vamos lá. Vamos supor que, já deixei aqui meio simplificado aqui, já para o vídeo não ficar tão longo, beleza? E outra coisa, aqui não é videozinho de dica nem nada do tipo. Aqui é para você mesmo se aprofundar e para você ganhar uma experiência e aprender realmente como que funcionam os fundos imobiliários. Tudo sobre investimento eu vou estar passando aqui, beleza? Para quem fica até o final do vídeo aí, sempre vai ter uma melhor colocação aí do que as pessoas que pulam o vídeo ou vão para fazer outra coisa, beleza? Então vamos lá. O que é o fundo imobiliário em si? O fundo imobiliário, ele é composto da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem aqui... Eita, a cabeça tá torta aqui do bichinho, mas vamos lá. Temos essa pessoa aqui e essa pessoa ele quer comprar um prédio, beleza? Esse daqui é o gestor, beleza? Colocar aqui, gestor, que é esse carinha aqui, beleza? Daqui é para vocês entenderem do modo muito prático aqui, para você que fala que não entende, que não faz sentido ele nada, agora vai fazer tudo sentido aí na sua cabeça, beleza? Digamos aqui que esse gestor aqui, ele quer comprar esse prédio que a gente desenhou aqui. Isso daqui é um prédio, beleza? Então, só que esse prédio aqui, ele custa um pouco embaixo, né? Ele custa 1 milhão. 1 milhão. Só que esse gestor aqui, ele não tem 1 milhão, beleza? Então ele faz o quê? Ele abre um cofre, a gente tem um cofre aqui, que é o fundo e o cofre, beleza? Só que como ele não tem 1 milhão, ele vai perguntar para o Joãozinho se o Joãozinho tem dinheiro para poder investir, se a Mariazinha, fazer um cabelinho nela aqui, né? Vou saber que ela é a Mariazinha. E esse daqui é o Beltrano. Então, esse gestor ele vai sair meio que divulgando que tem um prédio que ele vai alugar e tudo mais. E as pessoas elas vão querer entrar nesse investimento. Por exemplo, aqui vai que o Joãozinho pega e manda R$ 10. R$ 10 para investir. A Mariazinha ela já vai ter 100. Ela achou um negócio bom e ela mandou R$ 100 pro cofre, pro banco no caso, né? E tem o Ciclano aqui, que ele mandou R$ 10.000. Eita, que é zero. Então ele mandou R$ 10.000. Aí tem outras pessoas também envolvidas. Um outro exemplo, por exemplo, esse cara aqui, ele consegue 1.000 pessoas para pagar R$ 1 por cota. Então ele consegue 1.000 pessoas não, na verdade 1 milhão de pessoas dando R$ 1 por cota. E vai chegar no valor aqui de 1 milhão, que é o valor do prédio, beleza? É basicamente isso. Todo mundo vai injetar esse dinheiro no cofre. Só que ninguém tem a possibilidade de mexer nesse cofre. Nem o Joãozinho, nem a Mariazinha, nem o Beltrano, nem ninguém que chegou a investir nele tem direito a mexer nesse dinheiro que está lá. A única pessoa que pode mexer nesse dinheiro é o gestor, beleza? Até aí dá para entender, né? Então, beleza. Aí o gestor conseguiu lá arrumar 1 milhão. Beleza, compraram o prédio. Ele comprou o prédio. Esse prédio aí ele tem 5 andares. Vou colocar aqui 5 andares. Tu, tu, tu.
5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 andares esse prédio tem. E cada andar desse aqui, na verdade, eu pulei uma partezinha. Até então, juntamos dinheiro, o gestor conseguiu pegar a participação de todo mundo lá, de várias pessoas, até chegar na bagatela aí de 1 milhão. Beleza? Até aí tudo bem. Agora eu vou explicar aqui o que que é essas siglas aqui em cima para vocês. Essa primeira sigla aqui, FI. FI significa, deixa eu colocar aqui a letra menor, né? Vou colocar 16. FI significa Fundo de Investimento. Primeiro aqui, para ficar mais fácil para vocês. Esse FII, pode ver que em todos tem aqui, ó, FI, 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 FI. Seria Fundo de Investimento. Fundo de investimento, fundo de investimento, fundo de investimento e assim vai. Só que esse FI aqui significa Fundo de Investimento Imobiliário. Beleza? A letra ainda ficou grande. Vamos pôr uma letra menor aqui. Imobiliário. Imobiliário. Beleza? Esse FIP aqui significa Fundo Imobiliário. Fundo de Investimento de Participação. Deixa eu colocar o participação. O que significa esse participação? Fundo de investimento de participação. É um fundo de investimento que ele investe em empresas menores. Ele não investe em si em ramo imobiliário, ele já é outra parte. Por exemplo, ele investe vamos supor, empresas pequenas, mercados, essas coisas, entendeu? Agora vamos para o próximo aqui, ó. FIA, Fundo de Investimento de Ações. Vamos colocar aqui, ações. Ações. Que é um fundo que investe em ações da bolsa, beleza? Esse FIM é Fundo de Investimento Multi-Estratégia. Por isso que tem esse M no final. Multi-Estratégia. Beleza? Esse multi-estratégia, ele investe no quê? Ele investe em vários tipos. Ele investe tanto em ações, tanto em participação, tanto em fundo imobiliário, beleza? Então, tipo assim, é um fundo que ele investe no que está melhor no momento, entendeu? É tipo como se tivesse um gestor lá que ele está sempre olhando ali uma oportunidade aqui ou ali para poder ganhar em cima disso daí, entendeu? E esse FIDC, que é o Fundo de Investimento de Direitos Creditários. Beleza? Fundo de Investimento de Direito Creditário. Beleza? Então, tudo isso daqui são fundos, beleza? Tudo que eu citei aqui, ó. FI, Fundo de Investimento Imobiliário. FIP, Fundo de Investimento de Participações. FIA, Fundo de Investimento de Ações. FIM, Fundo de Investimento Multiestratégia, FIDC, Fundo de Investimento Direito Creditário, beleza? Então, todos esses aqui são fundo de investimento, beleza? Vamos pular para a próxima parte agora. A gente já sabe qual finalidade é de qual, beleza? Então, chegamos aqui, gestor conseguiu o dinheiro com fulano, com ciclano, beltrano, joãozinho, beleza. Só que nesse prédio aqui, cada andar dele, ele consegue alugar por R$ 2.000. R$ 2.000, cada andar. Então lá embaixo, lá, o valor total que ele recebe aqui dos aluguéis desse prédio, chega no final aí de R$ 10.000, porque são 5 andares vezes 2.000. Então, só que nisso aqui, agora ele tem que pagar, ele vai ter que tirar desse dinheiro aqui, dividir desse dinheiro, para pagar a participação
do Joãozinho, da Mariazinha, do Beltrano, do Ciclano, de todo mundo. Só que o que acontece? O Joãozinho aqui investiu apenas R$ 10, Mariazinha R$ 100 e o cara aqui, dono de tudo aqui, basicamente, que tinha mais dinheiro, R$ 10.000. Então, esses R$ 10.000 aqui, a gente vai ter que dividir ele, o gestor, no caso, dividiria o dinheiro dos aluguéis no fundo de investimento imobiliário. Vamos fazer essa continha aqui. Se cada cota vale R$ 1 desse prédio, então a gente vai colocar aí 10.000 dividido por 1 milhão, que vai dar um total de 1 centavo por cota. Então, quanto que o Joãozinho aqui vai receber? Vamos ver se vocês estão espertos aí. Quanto que ele vai receber? Ele vai receber aqui seus 0,10 centavos. A Marinhazinha aqui já vai receber R$ 1. E esse cara aqui, ele já vai receber R$ 100. Se a conta tiver certinha, é isso daí, entendeu? Então, o fundo imobiliário consiste nisso daí, basicamente. O gestor ele pega um investimento, um prédio aí, que seja, ele vai alocar esse imóvel e o dinheiro do aluguel que vai ser recebido, ele vai dividir o lucro dele, desses aluguéis, e vai dividir pelos cotistas, beleza? Que seria o Joãozinho, a Mariazinha e o Beltrano aí, beleza? Então é isso. Então, o fundo imobiliário é isso. O gestor ele vai alocar lá o prédio, ele vai comprar. Ele comprando, ele aluga. Os cotistas vão lá, compra a cota, porque nos fundos imobiliários o nome certo é cotista, não é acionista. Acionista é quando a gente investe em ações, beleza? Então, quando se trata de fundo imobiliário, a gente é cotista, porque a gente vai receber os proventos de uma cota quando tiver o pagamento. E o pagamento do fundo imobiliário ele é recorrente. Ele é todos os meses, não é igual às ações. As ações tem empresa que paga semestral, tem empresa que paga trimestral, tem empresa que paga anual. Então aí tá uma diferença grande dos fundos imobiliários para ações, beleza? E um estudo mostra também, um estudo na verdade é um estudo mesmo, é que eu não vou abrir aqui porque eu não consegui encontrar de fato certinho, mas eu tinha feito uma pesquisa que a maioria dos milionários, bilionários aí, a maioria, tudo ficou rico com fundo imobiliário. Todos os milionários têm fundo imobiliário na sua carteira. Então, tipo assim, para quem está começando, para quem quer começar a investir, eu indico começar com fundo imobiliário por conta do quê? Por conta do fundo imobiliário, ele está sempre pagando os proventos mensalmente. Então, tipo assim, quando você começa a investir, você vê o dinheiro caindo na sua conta, por exemplo, você comprou uma cota de R$ 10, você vai receber 1 centavo, 10 centavos, que seja, mas vai ativar aquele efeito que é muito bom pra gente, que é o efeito dopamina, e isso acaba meio que virando um hábito. Toda vez você vai querer ver mais seu patrimônio crescer, você vai querer investir mais, você vai querer ganhar mais, você vai aportar mais, beleza? Então, o começo de tudo para mim e para muita gente que aí ficou milionário na vida foi começando com fundo imobiliário, beleza? E também um estudo mostra aí que em 11 anos aí os fundos imobiliários ele bate o Ibovespa, Ibovespa, em 11 anos ele bate o Ibovespa sempre. Por conta de quê? Por conta de. Não é nem de valorização, é questão de pagamento de proventos. Então, os fundos imobiliários, como eles são pagadores recorrentes, eles sempre vão estar ganhando aí na média às vezes até do IFIX, de tudo aí, do CDB, beleza? E outra coisa que eu quero explicar para vocês também, vamos pagar aqui. Arquivo novo. Vou salvar. Vou pintar aqui de preto.
Outro detalhe muito importante aqui para vocês, beleza? Vou colocar a cor branca, senão não vai. Existe uma palavra chamada ticker. Esse ticker, o que significa esse ticker aqui? Ticker. Não é tickers, é ticker. Esse ticker aqui, ele é composto das seguintes siglas, que é as siglas do fundo imobiliário. Calma aí, deixa eu desenhar aqui primeiro para explicar para vocês. Beleza? Ele é constituído aí, ó, de quatro letras. Quatro letras. E depois acompanhado de final 11. O que é esse ticker? Esse ticker, ele significa as siglas dos ativos, beleza? É a sigla dos ativos, ou seja, sempre que você for pesquisar um ativo que for fundo imobiliário, ele sempre vai ter quatro letras e o final 11. Por exemplo, MXRF11. Isso daí é um fundo imobiliário. HGLG11. Sempre quatro letras e final 11. Significa que é um fundo imobiliário. Mas também nem sempre o final 11 aqui significa que é um fundo. Por que isso? Porque tem uns engraçadinhos aí, né? Que acabaram colocando ETFs, também coisas na bolsa. Então, para você saber aí certinho, afinal, se é um fundo imobiliário, você vai ter que se aprofundar um pouco, você vai ter que pesquisar na internet, beleza? Porque tanto ETF quanto ações tem final 11 também, só que não são todas. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que vocês vão pesquisar, beleza? Por exemplo, vamos colocar aqui DDSA 11. Tá vendo aqui já não tem, ó. Isso daqui não é um fundo. Geralmente sempre quando for ação vai ter 3, tá vendo? DBSA 3. Vamos colocar aqui, ó. MXRF 3. Pra ver se é uma ação. Tá vendo? Isso daqui já não é uma ação. Tá vendo? MBRF, que é o resultado que eles exibem aí. Mas se for mesmo fundo imobiliário, ele vai aparecer assim, ó. Fundo Investimento Imobiliário. Vamos colocar outra também aqui, ó. KLBN11. Tá vendo? Isso daqui já é uma ação. Só que aí para você ter a certeza mesmo, você coloca a final 3. Porque aí vai aparecer aqui, ó. Beleza? Então sempre fica a dica aí para vocês. Nunca que geralmente vai ter sempre o final 3, ou final 11, na verdade, quando for fundo imobiliário. Então, HGLG11, MXRF11. Então, sempre vocês aí pesquisa antes de comprar, analisa, estuda certinho para ver se é isso mesmo que você vai querer comprar, beleza? E outro detalhe do fundo imobiliário para você começar é a questão que eles não pagam imposto. Você não vai estar pagando imposto de renda sobre tanto os proventos quanto a movimentação que você vai ter aí na sua carteira, comprando os investimentos, beleza? Porque as ações você paga imposto, renda fixa você paga imposto, Tesouro Selic, Tesouro Direto, Tesouro Pré-fixado, tudo tem imposto agora. A única coisa que ainda não tem imposto são os fundos imobiliários, por isso que também eles são muito bons. Porque não adianta nada você estar lá com um rendimento na renda fixa de 10% ao ano, sendo que você vai pagar imposto sobre isso. O fundo imobiliário não, se você tiver um rendimento de 10% ao ano, você vai estar recebendo os 10% sem pagar imposto nenhum. Por isso que você tem sempre que optar por ter os fundos imobiliários na carteira. E sempre o começo é mais difícil e o melhor a se fazer é você
investir em fundo imobiliário. Tanto que, porque se você investir em ações, o que que vai acontecer? Às vezes você pode pegar e, igual tá acontecendo aí, a guerra lá de Israel, Irã, Estados Unidos. Então, tipo, do nada você comprou umas ações lá e começou a despencar tudo e seu dinheiro tá correndo risco. Seu dinheiro já perdeu bastante valor lá e você acaba vendendo, porque você não está acostumado com esse mercado, entendeu? Então você tem que optar por coisas que sejam menos voláteis, porque o fundo imobiliário também ele não é muito volátil, ele não tem a volatilidade que tem ações, criptomoedas e esses outros investimentos, beleza? E, e também sobre valorização, eu pesquisei aqui também sobre valorização anual. Durante 10, 11 anos, os fundos imobiliários aí valorizam aí de cerca de 8% ao ano. Ou seja, se você comprou uma ação que era R$ 100, valorizou 8%, ela vai para 108, entendeu? Então, tipo, sempre está se valorizando anualmente, uma taxa aí mais ou menos de 8% na valorização, não é em proventos. E outra coisa também, questão de proventos. Proventos, vou escrever aqui. Geralmente um fundo imobiliário aí, ele paga de 0,65 até 1,35 aí, que foi o máximo de rendimento que eu peguei por mês aí em um fundo imobiliário. Esse 0,65 aqui é na média do pessoal que compra sem estudar, às vezes compra porque fulano falou, ciclano falou, entendeu? Então, sempre a gente quer sair do meio da média, a gente quer ficar sempre acima da média, que é basicamente uma taxa de retorno aí de proventos de 1,35% que eu já cheguei a pegar, beleza? Então a gente sempre tem que estar investindo na gente mesmo, investindo em conhecimento e sempre estar estudando sobre essas questões, né? Porque todo mês acontece uma coisa, todo ano acontece uma coisa, e nem tudo que é gritaria por aí é sinal que vai dar ruim. Às vezes até é uma oportunidade que todo mundo está correndo, mas se você estudar direitinho, se você focar mesmo e prestar atenção em tudo certinho, às vezes é uma oportunidade gigantesca que todo mundo está saindo com medo e você está só lá comprando. A mesma coisa aconteceu comigo também uma vez. Eu não lembro que ação que foi que tava caindo muito. Acho que era a Asa, entendeu? Asa 3. Fugindo um pouquinho aqui dos fundos imobiliários. É uma ação que ainda está caindo, porém é uma ação que eu gosto muito. Ela tem muitas qualidades e eu vejo um potencial nela aí de valorização durante um tempo. Então o pessoal tava. Todo mundo tá vendendo, todo mundo tá tipo desacreditado dela. E eu tô só comprando. Quando vai sobrando, eu vou comprando. Porque é uma oportunidade que eu vejo no mercado. Então quando começar a subir, o pessoal vai querer comprar. Porque é o famoso efeito manada, né? O pessoal, os bichos começam a correr, corre um, começa a correr dois, três, e todo mundo corre junto. Sendo que às vezes a oportunidade está bem aqui na nossa frente e a gente está indo junto com a manada porque acha que é o certo de se fazer. Mas não é, a gente não quer esse efeito manada, a gente está estudando, a gente está com esse canal aí pra gente sempre estar melhorando cada dia que passa, beleza? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, a questão dos proventos. Quanto que eu recebo de proventos? Isso daqui, ó, é só dos fundos imobiliários. Você vê aqui, ó, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ó, no mês 3 de 2025, R$ 145. Não aportei a importância de aportar. No mês 4 não aportei. Ó, no mês 5 eu já aportei, um valor a mais já subiu. 161, 161 também. No mês 6 não aportei, não aportei. No mês 8 eu já aportei, subiu de novo. Aqui abaixou, não sei porquê. Provavelmente deu alguma desvalorizada nos fundos. Aqui também deve ter continuado, aqui já começou a aumentar. Ó. Já aportei mais também. E esse daqui foi no final do ano, porque no final do ano do ano passado, em 2025, teve os impostos, né, que colocaram imposto em cima de vários investimentos e o pessoal, as empresas acabou pagando mais dividendos para pagar menos imposto
menos taxa, né? Aí já começou o ano também em 165, 205. Aqui foi porque eu vendi. Eu vendi porque eu estou rebalanceando minha carteira. Mas vai estar sempre subindo a partir desses meses que a gente vai começar a gravar. Eu estou aportando em diferentes fundos, em diferentes coisas para poder estar crescendo aí nossos rendimentos, beleza? Deixa eu ver. É isso mesmo, todos ativos aqui. Últimos 5 anos. Anual. Então aí, ó. No ano passado eu recebi R$ 1.954 de proventos recebidos. Tipo, de tudo que eu investi, isso daqui foi o retorno anual do que eu tinha investido. Em 2026 a gente já está em R$ 500 e a gente está no mês 2 só, entendeu? Então aí que está o segredo, a gente manter uma constância, a gente está sempre aportando e está sempre procurando oportunidades para a gente aumentar o nosso patrimônio e a gente chegar ao nosso querido R$ 100.000, beleza? Então é isso, fica com esse vídeo aí, até a próxima, não deixa de se inscrever e deixar o like, fechou?